Olá, gurizada. Esse é um conteúdo, por assim dizer, novo, que a gente vai estar iniciando como uma forma de pausa ao nosso conteúdo atual. Eu tenho percebido graves dificuldades da parte de vocês. No ano passado eu fiz uma ação semelhante com alunos de segundo e terceiro ano e eu resolvi fazer isso agora com vocês, dadas as dificuldades que vocês têm enfrentado, que não são de física ou são muito pouco de física e química, tá? Que é sobre resolver problemas e explicar coisas, fenômenos em geral. Isso é uma conversa muito necessária e essa é uma introdução a essa conversa que a gente vai estar iniciando hoje. Sobre o que a gente vai estar falando não só agora, mas nos próximos. A gente vai estar falando sobre como entender enunciados de exercícios, de problemas, de atividades em geral, né, de propostas de trabalho que sejam feitas. E em algum momento a gente vai falar bem especificamente, talvez em mais de uma aula, sobre como resolver problemas. Tá? Parece uma conversa talvez desnecessária para alguns, mas vocês vão ver que o que a gente vai discutir não é nada óbvio. Tá? Por que isso é importante? Primeiro, para que a gente se entenda. Tá? Não eu, Giovanni, mas professores e alunos. Não há apenas uma maneira de fazer qualquer tarefa. Tá? Para resolver, que seja um simples cálculo de velocidade, deslocamento e tempo, existem pelo menos umas 3, 4 maneiras de se resolver aquilo. E algumas fazem mais sentido para alguns, outras fazem mais sentido para outros. E às vezes o aluno ele tende a resolver sempre da mesma maneira e quando chega em situações que o jeito dele fazer não funciona, ele acaba ficando frustrado ou ele acaba se bloqueando para novas formas de resolver. Enfim, a ideia é que a gente consiga enxergar isso e vocês possam se abrir a novas formas de resolver, apesar dela não fazer muito sentido no início, mas que vocês persistam para que aquela nova forma de resolver problemas faça sentido para vocês. Tá? E claro, melhorar o desempenho com maior clareza do que é necessário fazer em determinada atividade. Isso não só em função de escola, mas isso empodera vocês com a interpretação de mundo em geral. Né? Não só dentro da escola, isso serve para fora da escola também. Aqui vocês têm links para comentários de assuntos semelhantes ao que eu estou falando com vocês aqui, de 3 professores diferentes. Vale a pena dar uma conferida. Vocês encontram esses links ali nos slides que estão na postagem do Classroom. Tá? Então, o que a gente vai discutir hoje, introdutoriamente, são os tipos de atividades. Essa é uma classificação que eu fiz. Tá? Ela não é perfeita, como nenhuma classificação é, mas é só para a gente começar a se entender, por assim dizer, com relação ao tema que a gente está começando hoje. A gente tem 4 tipos, basicamente, de atividades que eu ou algum professor possa pedir. Exercício, problema, algum tipo de saber ou análise. Por que é importante saber essa diferença? Para que vocês tenham maior clareza. Por exemplo, saber o tipo de atividade acorda melhor o cérebro ao que precisa ser feito. Muitos têm relatado que começam a fazer e não sabem nem por onde começar. Eu vejo isso que isso é um problema comum, inclusive desde o 6º ano. A professora Márcia propõe algumas coisas de espanhol ou português. E ainda assim o pessoal tem dificuldade, apesar de às vezes ser atividades bem simples. Tá? Então, tirando de fora qualquer, preguiça do cara querer realmente entender, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso para aqueles que realmente se esforçam em entender, passem a entender melhor as coisas. E comunicação, ao falarmos sobre um deles nos próximos vídeos, vocês saberem mais ou menos, pelo menos, do que se trata. Tá? Então, o que a gente chama de exercícios? O exercício, assim como uma bicicleta ergonômica, que nem tem ali para trabalhar, ou uma esteira, ele é um exercício repetitivo, ele é uma atividade repetitiva. O exercício, então, ele tem o objetivo de fixar, memorizar uma técnica,
uso de algum tipo de cálculo, que nem, sei lá, a fórmula de Bhaskara, ou o uso de algum diagrama em biologia para classificar ser vivo, etc. Como é que a gente identifica se algo é ou não um exercício? A gente identifica porque geralmente ele tem ordens claras, diretas e geralmente curtas, tá? E tu vai ter que acabar repetindo quase que exaustivamente aquela técnica que tu acabou de ver, tá? Por exemplo, calcule a área dos triângulos abaixo, 2 pontos, daí começa, letra A, B, C, D, E, F, G, H. Encontre o valor de x nas equações abaixo, daí 2 pontos, vai uma lista enorme. Classifique os animais conforme a gente estudou lá, tal coisa, 2 pontos. Enfim, acho que vocês pegaram a ideia. Exercícios servem para repetir, repetir, repetir uma técnica ou uma ideia que vocês acabaram de estudar. Problemas é um tipo diferente de atividade. O objetivo dos problemas é compreender um conhecimento como uma lei, uma teoria, um teorema matemático, através de situações reais ou fictícias. A gente identifica eles de forma fácil porque eles geralmente têm a forma de historinha, né? Por exemplo, um veículo viaja assim, 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 assado. Em função dessas informações, calcule tal coisa. Outro exemplo, as células e vírus são tipos diferentes de não sei o quê. Assim a gente pode dizer que tal coisa. Problemas são bem comuns, gente, no Enem, tá? Que tem toda uma historinha contextualizando, daí pergunta alguma coisa a respeito. Então, se vocês darem uma olhada em provas do Enem, vocês vão ver que todos eles são praticamente problemas, tá? Saberes. O que eu quero dizer com atividade de saber? Ele tem o objetivo de compreender um conhecimento, mas não através de resolução de problema, através da tradução, já vou dizer o que eu quero dizer com isso, daquele conhecimento nas tuas próprias palavras. Tá? Como é que a gente identifica ele? Com ordens especiais, do tipo explique tal coisa, dê exemplos disso dali, diferencie isso daquilo, relacione A com B. Eles têm mais ou menos essa cara, tá? Por exemplo, diferencia a velocidade de aceleração, que é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente. As células e vírus são tipos diferentes de barará. Assim a gente pode dizer que, enfim, daí vai. Relaciona a viscosidade com densidade, que nem a gente viu na aula de química. Então, essas são entidades de saberes. Então, dificilmente envolvem cálculos. Não me lembro de nenhum exemplo que envolva cálculo, porque são coisas que tu tem que elaborar, tu tem que pensar em como é que tu vai relacionar aquilo, como é que tu vai exemplificar aquilo. Dificilmente consiste em tu reler um texto de novo, no máximo para talvez fixar melhor a ideia, mas o saber envolve de tu sozinho botar para fora, talvez às vezes em voz alta primeiro, mas botar em palavras tuas o que tu entendeu daquilo dali. É uma tarefa geralmente um pouco mais difícil, né, porque envolve uma reorganização do cérebro bastante relevante, mas que é bastante necessária para a gente conseguir realmente compreender certas ideias e poder aplicar elas no mundo real. Por fim, a gente tem a atividade do tipo de análise. O objetivo dela é experimentar e refletir sobre um conhecimento no mundo real ou no virtual, mas um conhecimento, claro, que fale do mundo real. Como é que a gente identifica ela? Bom, presença de passo a passo, por exemplo, né, quando a gente tem atividades práticas, né, ou ordens de reflexão, como assista, leia, etc. Por exemplo, atividades práticas de observação, de medição de alguma coisa, seja em química, seja em física, seja em biologia, interpretação de textos e vídeos, interação com simulações computacionais, a gente já fez algumas vezes também. Então, análises têm esse tipo de característica. Tá? Então, se eu fosse botar cada uma desses tipos de atividades, fosse resumir em uma palavra, eu diria que exercícios é fixar, é treinar, é repetir. Problemas é para raciocinar, conectando coisas e aplicando elas. Os saberes servem para conectar ideias dentro da tua cabeça e tu concretizar isso através da tua resposta no papel. E análises servem para tu refletir através de observação, de leitura, enfim, não obviamente meramente refletir, né? Toda reflexão tem um fechamento, uma conclusão, um produto que tu constrói
que é o teu relatório, que é a tua análise do texto, enfim. Tá? Então, vamos botar a mão na massa com relação a essa conversa que a gente teve. Realiza as 2 atividades que eu coloquei lá no arquivo anexo no Classroom, em que ela consiste justamente em não sair do conteúdo que a gente está em física mesmo, que é a velocidade, tá? Mas a primeira atividade que vocês vão ver é de classificar cada um das atividades que tem lá em exercício, ou problema, ou atividade, ou análise, ou saber, tá? Para a gente tentar fixar um pouquinho aí cada uma delas. No próximo encontro, a gente já vai cair numa coisa que é urgente, que é sobre estratégias para resolver problemas. Saliento que aqueles vídeos daqueles professores podem ajudar bastante, especialmente do professor Douglas Gomes, mas é isso que a gente vai tratar na próxima aula. Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção. Então, fico aguardando os retornos de vocês da atividade. Boa semana para todos e até a próxima.